Perfeito. Então, a gente está gravando. Boa noite, todo mundo. Eu sou a professora Valéria, do curso de Medicina aqui da Unipampa. Sou uma mulher branca, de cabelos castanho claro ou loiro escuro, que eu andei fazendo umas luzes agora. Estou usando uma camisa preta, de gola alta, e eu uso um óculos de grau com um contorno alaranjado, meio transparente alaranjado. Hoje a gente está em um dos nossos encontros do grupo de estudos em neurodiversidade, autismo e deficiência, que faz de alunos da Unipampa, e a gente tem um encontro que está sendo gravado, porque é um encontro especial, que é a primeira vez que o nosso grupo, desde o início de 2022, está começando a produzir, os discentes estão começando a produzir reflexões, e textos, e eles escreveram resumos para ser apresentados no Congresso Gaúcho de Educação Médica, que é um evento bem legal aqui do Rio Grande do Sul, no qual a gente discute pesquisas e muitos relatos de experiência sobre educação de futuros médicos, sobre os processos de educação e capacitação da área da saúde, principalmente da medicina, aqui do Rio Grande do Sul. Então, aqui tem vários alunos, cada um que for falar vai se apresentar, o pessoal que participa do nosso grupo de estudos. A gente convidou outros grupos de estudos que são nossos parceiros, são nossos parceiros de pesquisa, são nossos parceiros e parceiras em projetos de extensão, como a professora Solange Silva, que está aqui hoje, que é o DESC, que lidera o LED, que é o Laboratório de Educação Inclusiva da UDESC. A gente convidou a Rede Traduzir-se, que é uma rede interdisciplinar, da qual fazem parte várias e vários pesquisadoras e pesquisadores, na sua grande maioria autistas neurodivergentes, mas também algumas pessoas que que entendem autismo e neurodiversidade a partir do modelo social da deficiência, a partir das ciências humanas e sociais. Eu estou coordenando algumas coisas ao mesmo tempo aqui, mas vai dar tudo certo. Então, oi? Boa noite, desculpa o atraso. Boa noite, desculpa o atraso. Tudo tranquilo. Graça e paz. Tudo bem. Sejam todas e todos super bem-vindos. Vai estar entrando gente, eu estou aqui até enrolando um pouquinho antes do pessoal começar a apresentar, mas só para deixar todo mundo muito tranquilo, porque a gente está numa roda de conversa, que 4 grupos de discentes aqui da Unipampa vão apresentar suas primeiras reflexões, sobre autismo, neurodivergência, deficiência no ensino superior, a grande maioria são relatos de caso, acho que quase todos são relatos de caso, às vezes pessoais, às vezes das percepções, que esse grupo está tendo aqui no campus Uruguaiana da Unipampa. Então, eu acho que a gente pode ir começando as apresentações do pessoal. Eu vou tentar coordenar de fixar, a pessoa que está falando, então eu vou pedir para cada um do grupo, de cada grupo que for apresentar, antes de apresentar, dizer o seu nome, se autodescrever, e daí contar um pouquinho, como é que teve a ideia de escrever esse resumo, o que pretende apresentar no Congresso Gaúcho de Educação Médica, que é sobre isso a nossa roda de conversa de hoje, e daí todo mundo, daí a gente passa para um outro grupo, e depois dos 4 grupos, a gente vai abrir para uma roda de conversa, que a ideia é a gente procurar contribuir com esses grupos, não só para como eles podem comunicar, essas reflexões deles no Congresso, dicas de autores ou de ideias que surgiram na nossa mente enquanto eles falavam, para futuramente esses pequenos resumos se tornarem pesquisas, artigos, ensaios, para a gente construir aí, ampliar
as publicações na área do autismo, da neurodiversidade e da deficiência, com esse enfoque, né, antropológico, que eu puxo para a minha brasa, mas também dos estudos da deficiência, do modelo social da deficiência, dos estudos críticos do autismo e do movimento da neurodiversidade, né? Sempre escutando muito o ativismo, sempre em diálogo com os produtores de conteúdo e produtoras de conteúdo que estão também pensando, né, em outros canais e de outras formas, essas questões que a gente discute no curso de medicina aqui nas disciplinas de humanas da Unipampa, certo? Então, eu vou ler agora, antes de passar a palavra para o primeiro grupo, o título do trabalho e os componentes do grupo. E daí, se alguém já quiser ou abrir a câmera ou levantar a mãozinha para a gente saber quem que vai falar, eu posso fixar 2 pessoas, tá? Além da Ana Carolina, que eu quero agradecer imensamente de ter aceitado o convite um pouco em cima da hora, né? Porque a Valéria aqui estava com muita coisa na cabeça mas deu tudo certo no final. Obrigada, tá, Ana? Esse encontro está sendo gravado. Para quem quiser assistir depois, né? Para quem quiser se ver, né? Se escutar. E depois, com autorização de todo mundo que participou, o pessoal que também é nosso parceiro aqui do Unipampa, do projeto Rizoma SUS, que é um programa de saúde mental aqui do campus Uruguaiana, junto com o Instituto Federal e junto com a UFPEL, né? Tem um canal que chama Canal Conta Comigo, que é um canal muito legal, principalmente gerido pela professora Liamara, né? Que é aqui do curso de medicina, e da professora Luana, da enfermagem. Eu queria também deixar bem registrada a presença, né, de ativistas da Abraça, que depois, se quiserem falar, são super bem-vindos, e, por favor, né, contribuam com a gente, e da Rede Traduzir-se, né, também com, que são várias pessoas, mas principalmente 2 colegas autistas nossos, o professor Gustavo Rickert, que é da literatura africana e dá aula na UFPEL, e o professor Luiz Henrique Magnani, que é da linguística aplicada e dá aula na Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, em Mucuri. Professora Marivete Gesser, da UFSC, que também é nossa parceira de pesquisa, e a professora Solange Silva, do LED, que eu já tinha comentado, também é parceira na Rede Traduzir-se e dos nossos projetos aqui. Feitas a rede toda, porque eu acho importante a gente saber que está trabalhando sempre numa rede muito grande, que nada veio do zero. Acho que o primeiro trabalho, então, que a gente pode escutar um pouquinho, né? Não precisa ter muito tempo de apresentação, não se preocupem, tá? Falem o quanto vocês gostariam de falar sobre o que vocês, a experiência de vocês de produzir esse trabalho, de como vocês chegaram nesse texto escrito, que é as contribuições do ensino interdisciplinar da medicina centrada na pessoa em processos diagnósticos de autismo, tá? Então, é um dos conteúdos que a gente discute nas nossas disciplinas, né, de antropologia, que é esse diálogo entre antropologia e medicina centrada na pessoa. Então, o pessoal produziu um pouquinho, agora eles vão falar sobre o quê? Que é a Ana Caroline Moura de Oliveira, a Ana Lídia, que eu não botei esse sobrenome de todo mundo, o Edgar Vargas, o Rogério Pereira e a Ana Caroline Moura de Oliveira, que já falei. Ótimo, perfeito, repeti o nome. Né? Então, gurizada, quem de vocês que vai querer apresentar para eu fixar na tela? Vai apresentar eu e a Ana Lídia. Certo, então eu vou fixar o Edgar. E eu tenho que achar a Ana Lídia, que ótimo. Como é que eu acho? Eu vou fechar o meu, quem sabe eu descubro. Boa Achei. noite, desculpa o atraso. Oi, tranquila, querida, obrigada. Gente, eu não estou achando a Ana Lídia, porque diz assim, ó, mais 10 pessoas. Estou aqui, professora.
Isso, agora eu consigo te fixar. Então já descobrimos, quem for falar vai ter que... quem for apresentar vai ter que falar um pouquinho, que daí eu consigo achar o PIN e fixo vocês na tela. Tá? Então agora é tudo com vocês. Vocês sabem que a gente está num espaço seguro, né? Então vocês abrem a câmera se quiserem, se não quiserem, falem como quiserem, mas não deixem de se autodescrever também como quiserem, né? Para que todos tenham acesso ao que a gente está vendo, certo? Ok. Meu nome é Edgar, o título do trabalho é As Contribuições do Ensino Interdisciplinar da Medicina Centrada na Pessoa em Processos Diagnósticos de Autismo. Os autores e autoras são a Ana Caroline Moura, a Ana Lídia Lopes Braz, eu, Edgar Leonardo Vargas, e o Rogério Pereira de Souza. Eu irei apresentar a introdução, os métodos, e a Ana Lídia vai apresentar os objetivos, a discussão e as considerações finais. Me apresentando, eu sou um homem de 19 anos, pardo, cabelos cacheados e pretos. E falando agora do trabalho, falando mais especificamente da introdução, a gente comenta nela que as ferramentas diagnósticas e todas as teorias e hipóteses que envolvem o autismo, elas são marcadas por processos históricos e disputas epistêmicas de diversas áreas do conhecimento. No sentido de que a gente vai ter diferentes ciências com diferentes epistemologias, diferentes gnoseologias, estudando o autismo, estudando as questões de diagnósticos clínicos, e tudo isso vai influenciar na nossa perspectiva sobre o autismo. Então, nesse mesmo sentido, a gente também vai falar da importância da perspectiva crítica e anticapacitista de um ensino da medicina centrada na pessoa, de tal forma que, a partir disso, a gente possa elaborar, desenvolver, construir competências e habilidades que nos permitam fazer diagnósticos clínicos como o do autismo de maneira mais coerente, mais correta e mais inclusiva, sobretudo. Então, o texto ele foi produzido por meio de experiências dos discentes que fazem parte do curso de medicina e estão no grupo de pesquisa que é sobre neurodiversidade, autismo e deficiência da professora Valéria. A Ana Lídia vai falar um pouco agora dos objetivos do trabalho. Então, continuando agora, meu nome é Ana Lídia, eu sou uma mulher parda de cabelos cacheados pretos, e aí, comentando sobre os objetivos, a gente buscou problematizar o ensino da prática médica de produção de diagnósticos, e a gente vai dialogar essa problemática justamente com o estudo de uma literatura interdisciplinar que usa sobre a questão da medicina centrada na pessoa, mais as experiências de itinerários diagnósticos dos discentes neurodivergentes do nosso curso de medicina aqui do Rio Grande do Sul. Aí agora o Edgar vai continuar com os métodos. Então, basicamente, a gente fez uma revisão bibliográfica a respeito da história do diagnóstico do autismo e de todas as transformações que ocorreram no DSM-5, que é o Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Então, além disso, foram realizadas leituras que estão voltadas na visão dos estudos da deficiência e dos estudos críticos do autismo e da neurodiversidade, uma leitura dos artigos da professora Valéria, e também foram observados e analisados conteúdos que foram abordados nas aulas que falam sobre a medicina centrada na pessoa, e também foram detectados os elementos que ajudam para a abordagem da educação da atenção e da construção de uma cultura epistêmica, que vai perceber sinais corporais, linguísticos e sensoriais, e, a partir disso, construir um diagnóstico do autismo. Então, por fim, esse material ele é contrastado, ele é colocado em contraposição e comparação com os relatos de discentes neurodivergentes que vivenciam e sentem, experienciam na prática
aquilo que envolve os processos diagnósticos e as situações capacitistas do dia a dia. E aí, continuando e para finalizar, falando um pouco da discussão e das considerações finais, a gente vai levar em consideração, na construção do texto, os debates que a gente tem no curso, quer dizer, no grupo, até porque a gente consegue ter bastante. Como é que se fala? A gente consegue trazer bastante grupos de fora para a gente ter relatos diferentes, tanto que, como eu havia comentado anteriormente, a gente teve uma conversa com umas convidadas, e aí a gente conseguiu, através tanto dos debates em grupo quanto com as pessoas de fora, a gente chegar numa constante, né, que seria a falta de preparo e atenção dos médicos psiquiatras para a percepção de qual cultura epistêmica permeia suas práticas. E aí a gente está falando sobre aquela questão de que a gente tem hoje ainda uma medicina diagnóstica muito estigmatizada e mercadológica, principalmente na questão do autismo, que não consegue ainda ter uma grande diversidade para você conseguir, de certa forma, levar em consideração a particularidade de cada indivíduo e a diferença biopsicossocial de cada pessoa. Por isso que a gente também levou em consideração a questão de que hoje a gente tem uma certa importância nesse diagnóstico, porque a gente está levando em consideração a uma pessoa que vai ter acesso aos direitos que ela tem, né? E aí, levando em consideração também de dessa construção, a gente conseguiu ainda identificar que a gente precisa disso com bastante emergência, essa questão dessas novas possibilidades diagnósticas, assim como, de forma indispensável, uma adaptação das escolas médicas para a gente conseguir ter um ambiente favorável para todas as pessoas, né? Principalmente durante todo esse processo de ensino-aprendizagem. E aí, basicamente, é sobre isso que o nosso texto está tendo um enfoque, né? Para conseguir, de certa forma, assim, levar um maior conhecimento e uma maior visão para as outras pessoas sobre a temática. Obrigada. Super obrigada, gente. Então é o Edgar, a Ana Lídia e quem mais que é o Rogério, né? Que estão nesse resumo, é isso? Isso. E também a Ana Carolina. Entrar. Né? E vamos ver aqui. Oi, Alessandra, tudo bem? Tu podia te identificar? Alessandra, que entrou agora, poderia dizer de onde tu vem, dar um oi pra gente? Ô, prof, essa é a Alessandra que fez o artigo com a gente. Acho que ela está com problema para poder comunicar. Tá. É porque ela estava de fora da Unipampa, por isso que eu perguntei. Então tá. Sim, então vamos sim. agora, vamos para o segundo texto. Eu vou aqui tirar o. Obrigada, Ana Lídia, Edgar e Rogério. Vocês acham que a gente já pode fazer uma roda de conversa sobre o texto deles? O que vocês acharam? Se ficou claro, né? Porque depois agora a gente vai ver quais os resumos vão ser aprovados no Congresso, né? E o que nessa apresentação poderia entrar, né? De repente. Alguém quer falar alguma coisa? Vou abrir o chat, que pode ter alguém no chat. Não. Oi, gente. Oi, Gabriela, fala. Boa noite. Eu agradecer a apresentação de vocês, foi ótima. Eu só queria complementar uma parte da minha vivência que eu acho que esse estereótipo que as pessoas têm para esse estigma durante o diagnóstico é algo que é realmente muito preocupante, porque parece que eles veem as pessoas como números, sabe? Não levem em consideração as peculiaridades, como que a pessoa está vivendo, sabe? É como se quisesse dar o diagnóstico e, tipo, tchau, sabe? Eu acho que isso é bem importante a gente levar em consideração, principalmente nas escolas médicas, para a gente tentar mudar essa visão, sabe? Ok. Uhum. E eu acho... E mais alguém?
O meu conselho seria que, quando vocês forem apresentar, né, o trabalho, vocês deixassem claro o que é uma medicina centrada na pessoa, de repente trazer na apresentação do trabalho o conceito de medicina centrada na pessoa, né? E ficou muito claro, eu acho, que a reflexão é sobre como os médicos estão pensando, né? Como eles estão produzindo o diagnóstico. Aí eu não sei se uma medicina estigmatizada ou uma medicina que reproduz muitos estigmas, né? Que causa, que gera estigmas, que reproduz muitos estereótipos, né? Então, eu acho que daí ficaria mais claro nesse sentido, assim, mas para mim a metodologia está bem clara, né? A revisão bibliográfica, a leitura do DSM, né? A teoria, né? Ou seja, o conceito de medicina centrada na pessoa. E aí, como que os estudos, né, do autismo vão ajudar que essa medicina seja também anticapacitista, né? Então, que ela não seja só centrada na pessoa, no sentido do foco do médico, mas que esse foco tenha um olhar anticapacitista e crítico, né? Então, para mim está bem legal, assim, eu acho que... Eu espero que todos os resumos vão para esse congresso, mas os que não forem, a gente segue trabalhando neles, né, em conjunto, ajudando até escrever um artigo e vamos seguir no nosso grupo com essas produções. Não sei se a Ana Lídia ou o Edgar queriam falar mais alguma coisa. Nope. Por enquanto, Rogério? é só isso mesmo, professora. Tá bom. Então, eu queria agradecer pelos dois por ter apresentado hoje. Obrigado. Foi legal escrever com vocês também. Certo. Então, vamos lá para o Felipe, o Bruno, e daí se vocês puderem também dizer quem vai apresentar e dar um oizinho para eu fixar na tela. Oi, professor. Vai apresentar eu e o Bruno. Tá, tu. Bruno, dá oi de novo. Achei o Bruno. Olá. Então, já estamos com os dois fixados na tela. Então, por favor, vocês falem o título do trabalho, todo mundo que contribuiu, depois se apresenta, se autodescreve e bora lá falar do que vocês propõem conversar aqui. Primeiramente, boa noite. Nós somos discentes de medicina da Unipampa, estamos no primeiro semestre. E primeiro gostaríamos de agradecer imensamente pela oportunidade de estar apresentando nessa roda de conversa. E a gente vai falar no nosso trabalho a respeito do que a gente gostaria que os nossos professores soubessem sobre a neurodivergência e como é que a gente pode utilizar isso para combater os capacitismos dentro de sala de aula. E agora vou dar a voz ao meu querido colega Felipe, que vai apresentar junto comigo, para a gente começar essa discussão. Olá, boa noite a todos, todas e todes. Sou o Felipe, sou acadêmico de medicina. Tenho 29 anos, sou uma pessoa parda, tenho cabelos castanhos claros e uso óculos. Como o Bruno tinha começado a se apresentar, o nosso trabalho é para poder falar sobre as experiências que os neurodivergentes têm no ensino superior, né? É um debate para uma educação anticapacitista. Então, vale lembrar que o conceito de autismo, deficiência e neurodiversidade é algo que tem sido discutido, né, na atualidade, e é algo que a gente quer levar, a gente quer mostrar a sua evidência para dentro da sala de aula. Hoje, falar em neurodiversidade é algo complexo no quesito, porque hoje você falar de uma pessoa com como Felipe, uma caracterização atribuída. O teu sinal está ruim. Oi? Eu acho que o teu sinal está ruim.
Se tu puder repetir hoje, falar em neurodiversidade. Tá me ouvindo, professor? Agora eu ouvi, mas quando tu falou, não. Tu Ah, falou, sim. né, que meio ruim o sinal. E não tô te vendo também. Não, Deve ser a oscilação da internet. Agora tu apareceu. É até bom que ele fique sem o vídeo, Valéria, para não dar esse lag. Sem o Felipe, vídeo, tira o né? vídeo. Tira o vídeo. Felipe, Tira o vídeo, Felipe. apresenta, por Câmera. favor. Vamos ver, fala agora. Se você quiser fechar o seu vídeo também, Valéria, ajuda também. Sim, acabei de tirar. Voltando, né? O nosso trabalho para poder... Oi? Será que nós vamos ter um plano B? Pode que eu Será assumo que por enquanto. o Bruno ou outra Vamos lá. pessoa poderia, quem sabe, assumir? Bruno? Tá. Vamos lá. Pode deixar que eu falo. Fala aí. Consegue me ouvir? Vê se você consegue. Introduzir? Pode deixar. Então, dando continuidade à minha apresentação individual, né? Já que o Felipe já se apresentou, o meu nome é Bruno Minardi, eu sou um homem branco de 19 anos e eu vou, então, retornar, né, ao que o Felipe estava falando, mas que a internet acabou atrapalhando ele. E a gente vai tentar buscar aqui no nosso trabalho trazer uma abordagem anticapacitista, né, e mais inclusiva à neurodiversidade para a sala de aula, né, porque muitas vezes, não só na sala de aula universitária, mas também, especialmente na educação infantil, a gente recebe os diagnósticos, né, geralmente é no meio acadêmico que a pessoa descobre que ela é neurodivergente. E para que ela possa ser inclusa, é muito importante que ela não seja tratada de uma forma capacitista. Então, eu acho que a gente pode começar a nossa discussão definindo um pouquinho melhor, né, o que é o capacitismo, mas é claro que nós vamos abordar isso de uma forma muito mais aprofundada no artigo que a gente vai apresentar no Congresso, mas a gente pode conceituar o capacitismo basicamente como uma forma de discriminação que se baseia numa premissa utilitarista que vai tentar colocar os neurodivergentes em uma lacuna de atraso, como se eles fossem obrigados a tentar alcançar um patamar estabelecido pela sociedade. E a gente pode conceituar também a neurodivergência, né, como a população que tem padrões de comportamento biopsicossociais que divergem do padrão estabelecido pela sociedade e que, infelizmente, até hoje ainda é estigmatizado. E essa visão, né, além de ser preconceituosa, infelizmente ela é muito reducionista, porque é como se todos os neurodivergentes não tivessem capacidade de se adaptar das suas maneiras, né, a um mundo que não aceita eles. Mas isso é uma visão muito errônea, porque muitos, inclusive nossos queridos colegas aqui, se esforçam dia a dia para se adaptar e criar seus caminhos para conseguirem se incluir nessa sociedade. E a gente quer trazer isso para mais pessoas. E é claro que os profissionais da educação, como os professores, e mais brevemente a gente vai falar a respeito de como os médicos vão se encaixar nisso também, como que os profissionais podem ajudar mais autistas e outros neurodivergentes a conseguirem ter essas capacidades. Felipe, consegue me ouvir? Estamos te ouvindo, sim. Tem um cri-cri ali, o Felipe caiu.
Uhum. Tem Então, continuando aqui. um barulhinho assim no teu microfone, Bruno, mas a gente está conseguindo te ouvir bem. Pode falar. Atrapalha muito? Um pouquinho, mas eu não sei se tu consegue consertar, mas enfim. Tá bom. Se der problema, me avisa que eu conserto, tá bem? Só para a gente não perder o fio da meada aqui. Isso. Então, agora que a gente conseguiu discutir um pouco das definições, né, do que a gente vai abordar, a gente pode falar como que a gente vai abordar, qual que vai ser o material que a gente vai utilizar. E aqui no nosso grupo de estudos, né, o GENAD, a gente tem discussões periódicas a respeito das nossas vivências autistas e de outras condições psicológicas que nos dão muito enriquecimento, né, sobre como é estar debaixo dessa pele e como enfrentar diversas barreiras que muitos de nós enfrentamos. E a gente vai utilizar, além dessas experiências muito ricas que a gente compartilha aqui em grupo, também literatura renomada, e a gente também vai se permitir colocar as nossas próprias experiências, mesmo aquelas que não são abordadas em grupo, porque é claro que nossas vivências não se encaixam, né? Não cabem só em algumas discussões. Então, a gente vai se dar a liberdade de contar um pouco das nossas histórias, né? Dos nossos artigos e nos congressos que a gente vai poder participar. Mas, então, fica a seguinte questão. Qual que seria o objetivo disso tudo? Qual que é o objetivo de implementar o anticapacitismo em sala de aula? O objetivo é que a gente permita que os professores eles consigam observar a dificuldade de cada indivíduo e as habilidades também, para poder maximizar o seu aproveitamento naquele espaço. E não me refiro só a um aproveitamento acadêmico, não, porque eu acho que o estar na escola, estar na universidade, não se resume a isso. Se resume a uma experiência de desenvolvimento pessoal, que, inclusive, né, para uma pessoa com autismo ou com outras questões, é muito importante para conseguir melhorar a sua qualidade de vida e se sentir mais incluso. Então, a gente vai desconstruir essa visão de progresso acadêmico como uma escada e a gente vai tentar individualizar esse caminho, né, para cada um. Mas aí fica a pergunta, ora, mas não é como se o aluno neurodivergente ele estivesse sozinho na sala no ensino público, por exemplo, quer seja da escola ou da universidade. Existem outros. Mas, então, como é que a gente vai conseguir conciliar, né, o trabalho do professor, que consiste em atender a um grupo, e sem que ele fira as necessidades individuais dos neurodivergentes? A gente pretende, com base em todos os materiais que a gente relatou aqui, criar uma cartilha para orientar de forma objetiva e clara como que os professores devem proceder e não proceder para poder melhorar a experiência dos alunos neurodivergentes dentro de sala de aula. E mais uma pergunta que fica também, que eu acho bastante interessante, seria: ora, mas por que falar de sala de aula se o congresso é de educação médica? Pensa comigo. Assim como o professor, para poder fazer com que o aluno aprenda ou se desenvolva pessoalmente, ele precisa adaptar a sua didática a seu aluno. O médico, para poder maximizar os efeitos do seu tratamento, no sentido de promover uma melhor qualidade de vida para o paciente, e não uma mera proximidade normal, como uma visão médica mais arcaica e capacitista seria. E a gente isso vai ser importante. Por isso que é parecido o professor com o médico, porque o médico também vai ter que adaptar, né, o seu tratamento ao paciente. Por isso que é interessante, então, por mais que esteja falando sobre sala de aula,
apresentar isso no Congresso de Educação Médica. E quem sabe, futuramente, a partir desse primeiro passo, que seria construir uma cartilha para os professores, a partir da experiência dos professores, né, seguindo esse protocolo, a gente não consiga também criar uma cartilha para os médicos, para poder melhorar o atendimento. Agora eu vou falar um pouquinho do nosso relato de experiência, e que gostaria de ressaltar que, para a gente poder fazer essa construção coletiva de conhecimento, seja pelas experiências vividas por cada um de nós, pela produção acadêmica, ou pela própria leitura de artigos, é muito importante que cada um de nós tenha uma visão diferente daquilo que lê, daquilo que experiencia, porque isso torna a nossa visão muito mais plural e, consequentemente, menos enviesada, né, de como a gente enxerga o mundo. E isso é especialmente importante quando a gente se trata de um grupo que tem uma forma diferente de enxergar o mundo. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar, que por que é importante também a gente preparar essa cartilha? Será que é só para maximizar as notas do estudante neurodivergente? Claro que não, porque ele também vai precisar receber um acolhimento, e muitos neurodivergentes, seja na universidade ou na escola, por conta da exclusão, né, das barreiras que são impostas, enfim, acabam sofrendo muitos danos socioemocionais. E, nesse sentido, a gente visa tentar criar diretrizes para os corpos docentes, para que eles consigam minimizar esse dano socioemocional que os alunos neurodivergentes experimentam dentro de sala de aula. Agora, eu acho que a gente pode concluir a apresentação do meu grupo, destacando que a gente vai precisar, né, demonstrar, né, a importância disso tudo que eu abordei de uma forma muito clara e objetiva, porque é muito fácil falar bonito e nada ocorrer na prática, o que infelizmente é a realidade hoje em dia, e a gente vai mudar isso colocando instruções mais objetivas para os professores seguirem, como eles não devem tratar os alunos e como eles devem. O capacitismo em sala de aula, dessa forma, pode ser, então, reduzido, individualizando a perspectiva de crescimento, não só acadêmico como pessoal, dos alunos, e a gente vai, dessa forma, poder permitir a neurodiversidade, ao incluir a neurodivergência dentro de sala de aula da forma que ela merece. Eu gostaria de agradecer imensamente pela oportunidade que me foi dada aqui e desejo novamente uma boa noite a todo mundo, pessoal. Super obrigada, Bruno. O Felipe levantou a mão, eu não sei se ele não caiu de novo ou se ele está por aí. Não, professora, eu estou aqui, era só... Tá vivo, Felipe? Pode ficar. Não é o dia do Felipe, gente. Que tristeza. Mas teremos oportunidades, Felipe, para te ouvir. Não estou ouvindo mesmo. Eu queria saber se as outras pessoas que escreveram o trabalho com o Felipe e o Bruno, que estão participando desse texto, querem falar alguma coisa? Ajudar o Bruno na explicação, mas ele explicou super bem. Oi? Deu para ouvir que ele explicou muito bem, que tu queria ter ajudado, e está todo mundo junto, ninguém solta mão de ninguém. Está bem tranquilo. É que realmente teu sinal ficou bem ruim, Felipe, mas enfim. Mais alguém do grupo queria comentar alguma coisa sobre a ideia do texto, sobre, enfim, seus interesses nesse assunto? Eu queria aproveitar a professora Sol, não sei se ainda está aqui, eu acho que não está mais,
mas eu acho que uma das tarefas que fica para o grupo é vocês primeiro mapearem, né? Buscarem nas redes, e eu tenho algumas indicações, como algumas cartilhas que já foram escritas, tá? Sobre autismo em sala de aula, uma cultura anticapacitista, para como professores podem, né, trabalhar metodologias e didáticas anticapacitistas com alunos autistas em sala de aula. Então, acho que fazer essa revisão bibliográfica antes, né, para a gente não achar que está inventando a roda. Tá bom, Alessandra, legal, estou te vendo no chat aqui. Tá de acordo, viu, Bruno? Então, disseram que tá tudo bem o que tu falou do trabalho do grupo. E que legal ver a empolgação de vocês também. Legal ver o Bruno falando bastante tempo, né? Eu acho que espaços diferentes também ajudam, né, a gente a às vezes falar mais, às vezes falar menos. E que legal, que tenha frutos, assim. Eu acho que vamos junto nessa ideia de fazer uma cartilha ou um material anticapacitista para as relações médico-paciente. Eu gostei bastante da ideia. Eu acho que sim, todos somos um pouco educadores, né? E a gente fala muito dessa medicina centrada na pessoa, quanto que naquela relação ali de vocês com as pessoas, vocês estão sendo educadores também, né? Então, acho que tem muitas relações para fazer do que a gente está estudando sobre educação médica e do que a gente está estudando sobre neurodiversidade, autismo, para pensar esses materiais, né? Que legal se até final de 2024 ou até 25, que é o final de um dos projetos, a gente consiga ter esse produto, né? Eu sei que tem um campus Bagé que já está fazendo uma cartilha do campus, e eu vou trazer ela aqui para dentro para a gente pensar junto uma de Uruguaiana também, ok? E eu estou, de novo, torcendo para que todos os trabalhos sejam aprovados no Congresso, mas se algum for, estamos todos representados, e queria saber se alguém ficou com alguma dúvida, alguma pergunta. Eu acho que esse é um trabalho mais teórico mesmo, mas que a gente pode começar a fazer bastante trabalho de campo, né? Na sala de aula. Eu acho que todo mundo aqui vai estar virando um pouquinho antropólogo, eu espero, e todo mundo com o seu caderninho, anotando em sala de aula essas situações que vocês podem identificar capacitismos, né? Eu achei legal que o grupo trouxe capacitismos específicos, né, das doenças psicossociais, como a ideia do déficit, do atraso, né? Essa ideia muito evolucionista de educação, né? Eu acho que por aí é um caminho legal da gente começar, né? E desse trabalho focar bastante lá no Congresso, martelar muito nessa ideia, né, os alunos que ficaram para trás, os alunos que estão avançados, vamos dar uma chacoalhada nesse capacitismo específico, assim. Eu acho que o Congresso é muito rápido, vocês vão ver, quando vocês... Todo mundo vai treinar, porque quando a gente acha que começa a falar, acabou nosso tempo, né? Essa é a prática também. Pode falar, Thiago. Queria parabenizar os dois grupos pelos temas, por tudo que eles trazem, pelas discussões, e obrigado por isso. Enquanto uma pessoa autista, eu me sinto abraçado. O que eu queria dizer, assim, é que também era legal se a gente pudesse colocar que os professores tenham uma ideia capacitista, inclusive, de que um médico deve ser ou não ser de um determinado jeito. O que impede uma pessoa com autismo de ser um cirurgião, sabe? Uhum. Não existe esse impeditivo. Mas existe essa ideia, assim. Já pude identificar isso algumas vezes, de que existem algumas limitações. Uhum. E isso, a minha dermatologista no Rio de Janeiro uma vez falou assim, porque ela tinha mania de esquecer, não sei o que, as coisas, e eu falei, você é TDAH? E ela falou, não, isso aí é impossível, é alguma coisa como é impossível você exercer a medicina tendo esse tipo de
tendo esse diagnóstico. E não, nada a ver, não tem nenhuma relação. Quantos médicos são TDAH? Quantos médicos são autistas? Quantos não diagnosticados estão aí exercendo a profissão? Não é uma condição impeditiva. Então, acho que a gente pode aproveitar para colocar esse gancho, né, de que é só uma visão capacitista também, de que quer limitar o que uma pessoa pode fazer. E é isso. Obrigado. Obrigada, Thiago. Eu acho que já fica o gancho para um próximo texto, né? Eu acho que a gente tem que muito pensar em diálogo com um pouco o que eu e outras pessoas a gente tem discutido, né? Sobre o capacitismo no mercado de trabalho, que busca os coaches no mercado de trabalho que dizem que o perfil de trabalhador hoje é esse, né? Sendo que o mercado de trabalho, isso é construído. E é muito diverso e tem muitas áreas que milhões de pessoas podem atuar, né? Como a formação de médico, como a formação de antropólogo, como a formação de engenheiro, enfim. Né? E eu acho que uma das perguntas que pode guiar esse próximo texto, que eu acho que o Thiago já pode começar, que é uma colega surda minha, antropóloga, doutora em antropologia, a tese dela se pergunta, a gente tem um texto clássico que é olhar, ouvir, escrever, né? O desenvolvendo todos os sentidos para fazer uma etnografia. E ela tem, a tese dela diz olhar, não ouvir e escrever, né? Então, a pergunta dela não é se uma antropóloga pode ser uma etnógrafa, pode ser uma surda, pode ser uma etnógrafa, uma antropóloga, mas qual antropologia uma pessoa surda vai fazer? Né? Então, eu acho que essa pergunta é bem legal, uma pergunta que a gente pode se colocar em diálogo com o trabalho do pessoal que apresentou agora, e pensando esse perfil do egresso, e essa ideia de quais competências, habilidades, atitudes, né, que os professores também, por conta da sua formação, do como eles foram formados, e de como que construíram um programa político-pedagógico para o curso, estão pensando esse conteúdo da medicina, mas estão esquecendo de lembrar, né? Esquecendo de lembrar é ótimo. Estão esquecendo que vocês podem vir a ser pesquisadores, cirurgiões, médicos de família, né? E tantas outras áreas, né? Que essa formação possibilita. Então, acho que é um texto legal aí, já fica a dica para um próximo. Eu acho que pode ser agora a Ana Clara e a Débora, e depois a gente escuta a Gabriela, pode ser? Pode sim. Então, tem que dar um oi para eu te fixar. Deu, Ana Clara deu oi. Oi, dei oi. A Débora está aqui, vai apresentar também? Não sei, eu tô... Acho que a Débora não conseguiu vir. Então, Aninha, queridona, é tudo com você. Tudo bem. Eu ia até projetar o texto aqui aberto, só que eu não tô conseguindo. Mas... Oi. Se em algum momento eu conseguir... Eu tô deitada, eu tô como, eu não sei. Não, mas agora agora tá boa. Agora tá bem. Em algum momento não precisa projetar o texto, se tu tá olhando ele, pra gente é suficiente, porque todo mundo recebeu, né? Com antecedência, então, por mim é tranquilo, tá? Então tá. Gente, boa noite, então. Meu nome é Ana Clara Cevá. Eu sou uma mulher hétero, de altura mediana, pele parda, cabelo crespo. Estou usando ele preso no momento, utilizando um óculos preto de armação mais grossinha e uma blusa estampada de tons azul. O nosso relato, então, de experiência foi escrito por mim, pela Débora e pela Prof. Valéria, e o título é A Cultura Capacitista dentro da Sala de Aula Médica, a luta pelo direito à acessibilidade e as adaptações no processo de ensino-aprendizagem. Ficou um título, assim, um pouquinho longo, a Prof. até brincou, você não estava passando dos limites de caractere, mas é justamente isso, a gente queria abordar essa cultura capacitista aplicada na nossa realidade. Como introdução, a gente trouxe uma contextualização, então, do que seria uma cultura capacitista e como que ela se dá dentro do nosso ambiente de ensino.
Então, primeiro, como deficiência, a gente sabe que é qualquer coisa, qualquer corpo ou mente que foge daquele padrão esperado pela sociedade. Essa é uma definição de deficiência de acordo com a visão biomédica. Então, esse termo ele está carregado de preceitos históricos preconceituosos e também problemáticos, que hoje, dentro da antropologia, a gente espera, de alguma forma, submeter ele a mudanças, para que ele se torne mais real, mais humano e dentro dos direitos de ser social, de igualdade e de capacidade de cada um. O objetivo, então, foi a gente trazer esse conceito de deficiência e capacitismo, ou seja, essa questão de determinar que uma pessoa deficiente deve ou não fazer alguma coisa dentro da sala de aula brasileira. O relato de experiência, então, ele é de uma aluna, no caso sou eu, né, que no trabalho a gente não podia se identificar, mas sou portadora de ceratocone, então, que é uma deficiência que acomete os olhos, em específico a córnea, em que ela vai se afinando e vai retirando o eixo de visão da pessoa. Eu sou portadora dessa deficiência e tenho a visão reduzida, então, utilizando o óculos e, às vezes, algumas estratégias, assim, para poder enxergar. Gente, eu tenho 2 filhos de patas, então eles vão aparecer em alguns momentos. Eu peço desculpa por isso. Mas, então, através da minha vivência, eu busquei relatar a experiência com a ajuda da Débora também, pegando também um pouco dela da visão dentro dos espaços de ensino-aprendizagem. No meu relato, então, sou uma aluna do curso de medicina aqui da Universidade Federal do Pampa, e desde o início da minha formação, eu coloco aqui que eu busquei, de alguma forma, o acesso mais inclusivo ao acesso de materiais, adaptações, para que eu sempre pudesse enxergar. E isso gerou um desgaste desde o início, porque eu sempre precisava me explicar, sempre precisava falar o que eu precisava, da forma que eu precisava, até por não ser uma aluna que entrou pelo acesso de alunos deficientes, né, pela cota que eles colocam lá. Então, eu não tinha aquela marquinha na frente do nome que eles falam, que deixa explícito para o professor que aquele aluno é um aluno portador de deficiência. Então, assim, já foi um primeiro baque, porque daí o professor perguntava, mas não está marcado aqui. E daí eu tinha que explicar que eu não tinha entrado com a tal cota, enfim. Isso já dava uma exposição, querendo ou não, uma forma de segregação, assim, de separar quem é quem, né, dentro da sala de aula. Tô agora chegando no 5º semestre, então, final do meu 4º semestre, e agora no último semestre, eu me deparei com uma situação que foi a que eu relatei. Eu tenho aulas de microbiologia e parasitologia, e eu precisava enxergar as lâminas que as professoras mostravam em aula e também a projeção de slides dela. As projeções de slides eu esperava não ter nenhuma dificuldade, porque eu sempre ia lá, me explicava e o professor me passava o slide. Só que dessa vez foi um pouco mais difícil. Primeira aula eu pedi, entrei em contato com a professora, falei o que eu tinha, expliquei, falei que precisava ter acesso ao material que ela ia expor em aula. As professoras me falaram que não poderia ser disponibilizado por conta do método PBL, que não pode permitir acesso do aluno de maneira prévia ao conteúdo de sala de aula. Expliquei para ela que ela poderia me passar na hora mesmo, enfim. Passada a primeira aula, segunda aula, me expliquei da mesma forma. Pedi, dessa vez, aberto para a turma, que já está um pouco que acostumada a essas minhas explicações. Falei que precisava do material. Ela, então, pediu para que eu apenas acompanhasse o que ela diria. Então, pedi para um amigo para ele trocar de lugar comigo, para que eu pudesse chegar mais perto da televisão. Ainda nem era projeção, era uma TV que estava no canto. E eu fui tentar enxergar. E chegando perto, ela me abordou falando que eu não precisava enxergar, que era só prestar atenção no que ela estava falando. E eu questionei ela do porquê eu não poderia enxergar, sendo que as outras pessoas estavam enxergando. Meio que expondo que era direito meu enxergar assim como as outras pessoas também. A professora, então, se calou diante disso, ficou um clima super chato, super constrangedor, me expôs de uma forma que não era necessária, e ela seguiu a aula normalmente. Ainda tenho essa dificuldade, não tenho acesso direto a imagens adaptadas no microscópio, então eu só enxergo as luzes e os tons no microscópio e sempre fico tentando tirar foto com o meu celular e projetando para o meu tablet, e assim, me adaptando como eu posso, e eu acabo perdendo muito tempo e necessidade de adaptações. Bom, foi mais ou menos isso, no limite das linhas que me foram permitidas lá, que eu coloquei esse meu relato de experiência. Toda essa situação me gerou
angústia enorme, e no momento eu até tive uma crise de ansiedade nos dias que isso aconteceu, e eu saí da sala, assim, só para não até uma forma de exposição maior ainda lá dentro, e foi aonde eu procurei o núcleo de apoio ao estudante dentro da universidade para que ele pudesse me dar algum auxílio. Até o momento eu não tinha buscado eles para expor a minha condição de deficiência. E essa eu sei que é uma realidade minha, que pode até ser simples comparado a outras realidades, mas que só da minha realidade já gerou uma enorme frustração. Então eu fico pensando em pessoas que não enxergam nada, eu ainda enxergo tons, enxergo cores, tenho um celular, tenho um tablet, eu tenho ferramentas para tentar me ajudar. Como que outras pessoas que não têm todo esse privilégio que eu tenho fazem dentro da sala de aula? Isso me inquietou muito. Então, eu busco movimentar essa área e movimentar dentro da academia para que as pessoas que venham depois de mim não precisam passar pelo que eu passei, que elas não precisam sofrer essa exposição e sofrer com essas adaptações que foram feitas de forma descabida e errada para mim. Então, essa foi mais ou menos a reflexão sobre a minha experiência, e a gente concluiu mais ou menos respaldado a lei brasileira de inclusão, que fala que todo mundo deve ter acesso a adaptações dentro do ambiente de sala de aula, e que os acadêmicos, professores, devem estar de acordo com isso, devem estar atentos a isso. E com isso, a gente, respaldado na lei, a gente luta para que essa cultura capacitista na sala de aula seja combatida, para que cada vez mais os alunos não precisem passar por experiências constrangedoras ou expositivas, fazendo com que a lei seja cumprida, né? E muito mais que a lei, que o direito humano e que a concepção humana seja vista como tal. Ainda mais na medicina, a gente aprende que o cuidado tem que ser visto como integral e ser visto como algo justo, como algo equitativo. A gente tem todos os princípios do SUS que garantem isso. Então, se a gente aprende isso, eu acho que o mínimo deveria ser aplicar ele no nosso dia a dia, dentro da sala de aula, como um princípio humano mesmo. Foi isso. Obrigada, Ana Clara. Também, de novo, enfim, a Débora não está aqui, né? Então, também agradecer a Ana Clara, e eu tenho certeza que a Débora contribuiu também. O que eu comentei um pouco no trabalho, que eu acho que os outros colegas não tiveram acesso direto aos meus comentários em sublinhadinhos, né? Eu acho que o primeiro e o segundo textos, quais são os conceitos, né? Quais são as categorias analíticas que eles têm? Os próprios conceitos de autismo, de neurodiversidade, de deficiência, permeiam todos os textos. No caso do Ana Clara, de deficiência, nos outros dois, neurodiversidade e autismo, mas o conceito de capacitismo, né? Ele está muito central nos dois primeiros textos. No da Ana Clara também, mas o relato da Ana Clara traz duas questões importantes. E no primeiro, dialogando com a educação, dialogando com competências, habilidades e atitudes, né? Diretamente no conteúdo, né, da educação médica, além do anticapacitismo. No da Ana Clara, a gente enxerga já chama de um paradoxo, assim. Não tem bem uma resposta, mas é um relato de experiência que fala sobre isso. A gente tem na chamada uma identificação, um sinalzinho amarelo nos alunos com deficiência. A questão é que, institucionalmente, essa política só nos dá esse sinalzinho na verdade, não são os alunos com deficiência, são os alunos que entram pelas cotas de pessoas com deficiência. E a gente viu aqui na fala do Tiago também, né, quantas e quantas pessoas têm experiências encarnadas de outras corporalidades, outras sensorialidades, individualidades que precisam de adaptações, mas que o professor não recebe o sinalzinho. E o quanto isso gera, que é um conceito que eu comentei para a Ana Clara, que eu mandei bibliografia para ela, só não mandei, mandarei, que é um conceito de fadiga do acesso, que é exatamente esse cansaço de cotidianamente tu ter que estar explicando para alguém como tu é, o que tu precisa, que tu tem direito à adaptação, né? Que tu, ou seja, aquela sensação de estar pedindo, né? Que é hierárquica e que cansa. Por isso o conceito chama exatamente fadiga do acesso.
E eu acho que é um conceito que a gente pode vir a ler também futuramente aqui, que eu acho que é importantíssimo. E essa história do identificar, que é muito difícil, é um debate longo na educação. Se eu identifico, fulano é autista, cego, surdo, eu rotulo. Se eu não identifico, já era o relato que a Ana Clara nos trouxe. Que ela como indivíduo, tem que ir lá, ou seja, não é uma política institucional. Então, por exemplo, a gente, no coletivo de pessoas com deficiência na URGS, discutiu muito a necessidade de um mapeamento das pessoas com deficiência do campus, né? Que a gente tenha esses dados, que essas pessoas sejam visibilizadas, até para mostrar quanta gente, né, com deficiência que está no campus Uruguaiana e que está vivendo isso e que a gente não sabe. Sem números não tem políticas públicas, sem números não existem ações efetivas, né? Então, acho que é um pouco do que o trabalho da Ana Clara está nos trazendo também, assim. Eu acho que é não sei, tu quer falar, Ana? Tô vendo tua carinha, diga. Eu ia falar que até eu não falei nem no relato e nem nessa apresentação, né? O decorrer depois, que eu acho que foi o mais dolorido para mim, que é que eu precisei provar que eu tinha necessidade de adaptação. Então, assim, primeiro que eu precisava ter um mínimo de acuidade visual para provar que eu era deficiente visual e para, assim, eles entrarem com processo de lei na universidade para que as professoras fossem obrigadas a adaptar. E isso foi extremamente desgastante para mim. Eu até falei com a prof, assim que eu saí, eu mandei um áudio chorando, falando, professora do céu, o que eu faço, né? Porque meu médico me acompanha há 15 anos, então desde eu descobri a doença em São Paulo. E o laudo que eles precisavam era um laudo atualizado, não tinha como ir para São Paulo para fazer os exames, para levar um laudo. Daí eu precisei ir atrás de um médico particular aqui em Uruguaiana, para que ele fizesse exames em mim, para ele fazer uma documentação, para falar, olha, é verdade, ela realmente tem necessidade de adaptação. Ele teve que fazer minha acuidade visual, mostrar que a minha acuidade estava amparada pela lei. Então, assim, foi muito desgastante. Eu tive que pegar a documentação tanto de São Paulo, documentação aqui de Uruguaiana, juntar como provas para a instituição de que eu precisava de adaptação. Uhum. E ainda assim, eu tive que aguardar o respaldo da diretoria acadêmica para eles verem minha documentação e acreditar ela, tipo, é verdade. Então, podemos gerar isso para ela. Para depois eu poder ter meu direito garantido, sabe? Então, fora tudo isso, o quanto é desgastante você precisar provar que você precisa do básico. E eu nem queria muito, assim, né? Eu sei que igual a... Não sei se a Trofina ainda tá aqui, mas ela tava até com a vaquinha, tudo, e eu falei com ela, assim, enquanto... Cara, a gente não precisava passar por isso, sabe? Gabi tá aí. Tipo, ela precisa de algo que exige dinheiro, né? E não é barato. Eu precisava só do slide no meu e-mail. Então, assim, eu falo que para mim era uma coisa tão simples, uma coisa que não precisava gerar esse desgaste. E eu falei até com ela, Gabi, a gente não precisava ter que passar por isso. Você não precisava ter que arcar com isso sozinha, sabe? Que é um direito nosso que podia ser simples, que deveria ser o básico, uma coisa humana, não precisava ter uma lei para isso. Era só olhar para a pessoa e falar, a gente pode ajudar ela. Mas não, a gente precisa de 1000 coisas para ter isso, né? Que me lembra também um conceito, uma linha dos estudos críticos da deficiência, que é o Disability Justice, né? Ou seja, a deficiência como justiça, né? Em si, né? Ou seja, o conceito de equidade é a base de um conceito de deficiência na prática, da experiência encarnada da deficiência, né? E um outro elemento muito debatido nos estudos da deficiência, que são as especificidades das deficiências invisíveis. E aí entra muitas vezes um diálogo com as doenças raras, que é exatamente aquela que, assim como o autismo e os diagnósticos clínicos, que é um foco aqui do nosso grupo, fogem do modelo médico da deficiência, que é aquele que vai dizer, eu tenho tantos graus de visão, ou tantos graus, e, portanto, eu sou deficiente visual. E a Ana Clara está trazendo essa especificidade, né, Ana Clara? É uma doença rara, né? Que esse grau oscila. Então, o modelo médico não dá conta da justiça da deficiência, ele não dá conta da deficiência, né, de conceituar, né? E de trazer esses
materiais para o nosso mundo, que é muito legalista, muito judicializado, né? Então, a judicialização, por exemplo, é uma das consequências de todos esses processos que a gente está vendo aqui, né, desses relatos. Mas eu não queria acabar o nosso tempo, eu sei que a gente teve uns contratempos, eu não sei se a Ana Carolina consegue mais uns 10 minutinhos depois das 8h30, Ana Carolina? Está exausta. Tranquilo, 10 minutos. Só não vamos passar muito, tá? Tá bom. Então, queridona da Gabriela, a gente pode passar para a Gabriela, então, e daí depois a gente libera a Ana Carolina e a gente pode ficar nós mais um pouquinho. Gabi, tu tem que dar um oi. Oi, Aí. gente. Antes da Gabi entrar, eu ia só falar, assim, você falou sobre ceratocone rapidinho. É Junho Violeta, estamos no mês de conscientização e prevenção do ceratocone. Uma doença rara, mas que quem tem interesse pode procurar aí, a gente da área da saúde. Estamos no mês de combate. Beijo, eu vou assistir a Gabi agora. Beijo. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Gabriela, eu sou uma menina hétera, eu uso óculos, a armação do meu óculos é preta, o meu cabelo é liso, e no caso agora tá liso, né, porque eu fiz chapinha, e ele é castanho claro. E eu sou branca. Bom, eu queria começar contando um pouquinho sobre mim. Eu tenho surdez moderadamente severa e nos 2 ouvidos, e eu utilizo aparelhos auditivos para conseguir escutar melhor, mas mesmo com o uso do aparelho é difícil, às vezes, principalmente quando as pessoas estão com máscara, porque daí eu não consigo fazer a leitura labial, isso é uma coisa que dificulta muito, e inclusive é uma das coisas que eu faço, que eu coloquei no meu relato, que é bem difícil e às vezes as pessoas não entendem, sabe? Então eu queria começar contextualizando um pouquinho sobre como que eu fiz a introdução do meu trabalho. Eu coloquei como uma parte do pedido da universidade para o Ministério Público e para o Ministério do Trabalho, pedindo verbas para comprar os estetoscópios, onde eles falam que é direito dos alunos e a universidade tem que garantir isso para os alunos, e no momento não estava sendo garantido. Afinal, são 6 estudantes na Unipampa que têm deficiência auditiva e que precisam do estetoscópio, e a Unipampa só disponibiliza um. E então não tem como suprir a demanda das 6 pessoas. E aí, basicamente, inclusive, quando eu fui atrás, a resposta que me deram foi: infelizmente, está utilizado por um outro aluno. Como ele é do internato, a gente tem uma ordem de, entre aspas, preferência. Como o interno já está mais avançado no curso, ele tem, entre aspas, maior necessidade que eu, que estou no ciclo básico. E aí eu entrei em desespero, porque as minhas práticas iam começar e eu não teria acesso a esse aparelho, que é necessário para que eu consiga escutar, e foi bem difícil, porque eu não sabia o que fazer. E aí foi quando o pessoal da minha sala deu a ideia de criar uma vaquinha, e aí nessa vaquinha online eu consegui arrecadar o dinheiro para comprar, arrecadei pelo menos uma parte, né, do dinheiro, já que é bem caro o estetoscópio, ele custa em torno de R$5.500 a R$6.000. E aí, a partir disso, eu quis contar um pouquinho da minha experiência na Unipampa nesses 2 semestres de medicina. Eu sou acadêmica de medicina e eu estou no 2º semestre. Eu queria começar, eu acho que muita gente nunca deve ter reparado nisso, mas no método PBL a gente tem a tutoria, e nas tutorias são várias pessoas falando ao mesmo tempo e mais vários barulhos ao redor. E isso é uma coisa que dificulta muito, porque a gente que tem surdez, é muito difícil a gente conseguir localizar de onde está vindo a voz. E aí, para a gente conseguir olhar ao mesmo tempo que a gente está tentando acompanhar a roda de conversa, é muito difícil. Inclusive, quando teve 2 alunos que estavam com Covid na sala e eles ficaram afastados, a gente teve que usar máscara por um bom tempo, foi praticamente impossível eu participar da tutoria, porque eu não conseguia fazer leitura labial e estava no verão e as professoras só conseguiam sala com ventilador. E os ventiladores são extremamente altos, o ruído é extremamente alto e atrapalha demais. Mesmo com o aparelho, a gente não consegue ouvir.
E isso foi uma das coisas que eu contei no meu relato, tanto a parte do estetoscópio, que não foi disponibilizado, mesmo sendo um direito meu, tanto quanto a parte da tutoria, já que é praticamente impossível eu conseguir localizar a voz de todas as pessoas, e também tem que dar conta de barulho, gente que está falando fora da sala, barulho do ventilador, é bem complicado mesmo. E aí, como a Ana tinha comentado, eu tive que ir atrás de uma coisa que era para ser direito meu. E quando eu fui atrás, a resposta foi não tem o que fazer. E aí eu tive que ir atrás por fora, sabe? Isso é uma coisa que machuca, porque a gente espera pelo menos o básico, né? Tipo, eu poder participar das aulas práticas, conseguir escutar, e infelizmente era uma coisa que não ia ser disponibilizada. E aí foi isso que eu quis colocar no meu relato, que apesar de, na teoria, eles terem que garantir tudo isso para a gente, pelo menos o básico para a gente, né, se equiparar um pouquinho às pessoas que não possuem deficiência, não são neurodivergentes, mas a gente não tem nem o básico. Então é muito difícil a gente lidar com isso, sabe? E aí foi por isso que eu quis escrever, porque eu acho que foi uma forma, assim, de eu conseguir tirar tudo isso de dentro de mim, porque a gente fica muito abalado, e tentar conscientizar mais pessoas e mais faculdades, mais universidades, de que eles têm que garantir o mínimo para todos os alunos que precisam de qualquer que tem, são portadores de necessidades especiais, eles têm que garantir o básico. E eu acho que é isso. Obrigada, queridona. Bom, eu fico emocionada, né? Porque eu acho que é a primeira vez que a gente escuta vocês mais como protagonistas, que a gente não está aqui debatendo textos, né? Ou escutando outras pessoas autistas, neurodivergentes e pessoas com deficiência de outros grupos para virem falar com a gente, assim. Então, estou super orgulhosa de todo mundo, estou muito contente. E para Gabi, eu queria convidar para vir para o nosso grupo, obviamente, né? Já está convidada, e dizer que a gente tem muitos trabalhos que estão discutindo a aproximação entre deficiências sensoriais, né? As sensorialidades dos nossos sentidos. Então, a audição, né? A visão, e toda essa sobrecarga, por exemplo, que pessoas no espectro autista e pessoas neurodivergentes vivenciam, não é vivenciada só por pessoas no espectro autista, né? Então, acho que a gente viu no relato da Gabriela vozes ao mesmo tempo, um barulho do ventilador que te impede, né, de selecionar os sons, né? Então, acho que tem conceitos também, eu estou anotando tudo aqui para os nossos próximos debates, porque partindo dos relatos de vocês, eu acho que a gente pode ir atrás do que é legal ler, né? Então, as sensorialidades, tem um texto da Pamela Bloch que chama Aproximações entre o Autismo e a Surdez, exatamente por conta dessas semelhanças que o relato da Gabriela estava trazendo com a experiência de vocês, né, de alguns colegas e discentes aqui, autistas do nosso grupo, que já devem ter se identificado, né? Não tem como eu conseguir estar numa tutoria com muitas pessoas falando ao mesmo tempo e mais os ar-condicionados, né? Então, eu estou vendo o Thiago batendo palminha, porque provavelmente ele também teve essa vivência, né? Apesar de não ser a surdez a marca da experiência da deficiência do Thiago. E queria também comentar, e daí um pouco para finalizar, sobre o nosso grupo, e sobre esses espaços, a importância, né? Vou puxar a orelha, a importância da gente construir, de vocês construírem essa liga acadêmica, né? Específica sobre essas áreas, sobre esses debates, né? Da deficiência, da neurodiversidade, e de construção desse coletivo, porque daí eu não sou psicóloga, né? Mas um pouquinho a gente sabe que o lidar com questões difíceis, o lidar com a vida, tem um conceitinho que chama elaborar, e é falando, construindo, atribuindo significado, e muitas vezes escrevendo, né? Então, convido todo mundo a ter de novo o seu diário de campo, seu caderninho
né, sempre no bolso, se não tiver com um notebook ou um tablet, para ir registrando, né, essas experiências de campo de vocês ao longo da universidade, para a gente continuar construindo, né, não só esses relatos escritos nesses momentos, mas para a gente fazer uma capacitação para os professores, né, para a gente levar a partir dessa vivência mais prática, né, desses relatos e conseguir sensibilizar o primeiro curso, quem sabe depois o campus, quem sabe a gente consegue institucionalizar uma política de inclusão na Unipampa, junto com todos os núcleos que já existem, né? Cada campus tem o seu núcleo de inclusão, a sua interface, e agora a Unipampa toda tem uma comissão de apoio a essas interfaces. Então, eu acho que a gente pode produzir material bem legal para contribuir aí nesses processos. Então, eu estou super feliz, acho que por mim era um pouco isso. Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Eu queria também escutar o professor que esteve aqui com a gente, eu não sei se vocês dão um oi, me desculpar que eu vi agora, que eu falei, leia os seus e-mails, eu estou falando com você, eu não vi, porque eu estava tentando focar aqui no nosso encontro hoje, mas se quiser falar, se apresentar, que eu acho que o pessoal não conhece... Se não, não precisa também. Eu acho que então vou parar de gravar. Professor, por favor, pode falar. Acho que tem que tirar, a mão está levantada, acho que tem que abrir o microfone. Boa noite, professora. Tudo bem. Boa noite, Carolina. Boa noite a todos. Me desculpem pela intempestividade, mas é muito desagradável essas coisas que acontecem, realmente, certo? E, assim, nesse momento eu estava em várias atividades e aí havia feito contato antes, pedindo a colaboração da Ana, né? Então, é muito ruim quando acontecem essas coisas. E aí, informei, eu sou membro do CONINA, eu sou coordenador do campus Jaguarão. A minha autodescrição é: eu sou negro, uso barba, minha barba é branca, sou gay, tenho um companheiro há 22 anos, estou no campus Jaguarão há 16 anos, né? Sou obeso e participo do CONINA, como falei. Gostei muito do que eu vi hoje dos trabalhos, sou educador especial de formação, né? Sou originalmente professora de surdos, né? E agradeço pelo convite, aprendi muitas coisas hoje, porque mesmo educador especial, eu não atuo na minha área, eu atuo com educação popular ambiental, né? E agradeço a oportunidade e desculpem a intempestividade, mas estava com muitas demandas e no momento eu fiquei um pouco, né, cansado e acabei me exaltando. Certo? Mas não, de nenhuma forma. Eu entendi que o senhor não estava conseguindo entrar na sala, foi isso? A senhora me removeu. Meu Deus! Eu não estava nem entendendo o que tinha acontecido ainda. Sim, né, por Desculpa, isso. desculpa. Não, tranquilo, acontece. A gente aquela outra sala deu invasão, enfim, eu vou parar de gravar até para a gente... Eu vi, é muito doido isso que acontece, né? E daí, enfim. Mas que bom que o senhor conseguiu voltar. Eu também sou membro do CONINA, estava na reunião de ontem, então vamos trabalhar junto. Sim, né? Ontem eu não consegui participar por conta do recredenciamento, né? Sim, legal. E essa intérprete, eu tenho que dizer para vocês, é uma querida, foi nossa aluna da história, é cria da nossa universidade, e com certeza, sempre que puder, a gente vai estar envolvendo ela, porque ela é fera. É uma querida, né, Ana? Estou suspeito para falar. Tá bom. Bom, gente, acho que era isso para uma sexta-feira à noite, né? Nossa, isso aí. Então, eu vou parar de gravar. Eu agradeço muito a presença de todo mundo. Professor, é um prazer. Muito obrigada, viu, por ter acompanhado, pela sua contribuição. Obrigada, prof. E obrigada, Carol, por isso. Muito, muito obrigada.